Olá, assinante das Cunhãs! Chegou o episódio extra exclusivo do seu podcast favorito sobre política cearense, além de outras cositas más. Pra ver como é que nós somos pouco convencidas, né? Bom, eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas incríveis. A Ebeli Rebouças. Oi, Ebeli! Só quem é camarote, viu? Big Brother, né? Camarote, a pipoca, aqui só tem um camarote, tá? Pode? E aí, meu povo, massa demais falar diretamente com vocês, nossos assinantes. E é claro que a gente tá também com a queridíssima Inês Aparecida. Oi, Inês! Oi, Camila, oi, Ebeli, oi, assinante querido, querida, beijo. Tu tava dizendo que nós somos convencidas? Minha filha, minha avó dizia assim, quem não se enfeita, por si se enjeita. Então pronto. Né? Isso é a Inês Aparecida, que outro dia não queria gravar um videozinho, eu tô muito aparecida, tô muito exibida. Temos que ser, né? Ora, mas... Oxi, temos que ser. Agora eu sou uma pessoa sem vergonha. Somos influencers, minha filha. Influencers. Bom, gente, nesse episódio extra, a gente vai falar sobre política nacional. Temos novos movimentos políticos de olho em 2022, com Lula à procura de partidos do centro, o MDB, o Tasso dando a entender que pode ter disposição para ser presidenciável, Tasso Gereissati, e Bolsonaro e seu ministério trocando os pés pelas mãos para variar. Só que agora, sob a mira de uma CPI. Bora começar? Bom, gente, tem muito assunto nacional acontecendo, a gente com esses episódios especiais, entrevista com o Moisés Loureiro, aguardem, vai ter o especial de 1 ano das Cunhãs que tá chegando. Então a gente tem que, né, aproveitar aqui o episódio extra para falar de política nacional que tá pegando fogo, né? E acho que um dos primeiros pontos aí que mexeram com esse cenário nos últimos dias foi a decisão, de fato, final do Supremo Tribunal Federal, que confirmou que o Lula está livre e desimpedido para se lançar candidato em 2022. Por quê? Porque tanto Sérgio Moro foi tido aí como suspeito, né? Então foi confirmada a suspeição de Sérgio Moro como juiz nos casos envolvendo Lula, como também a vara de Curitiba foi considerada inadequada para que o julgamento fosse realizado lá. Então, os processos do Lula foram todos deslocados agora para Brasília e vão ter que começar do zero. Nenhuma prova, nenhum depoimento, nada vai poder ser usado, vai ter que ser tudo colhido novamente. Então, assim, nesse ponto, mexeu tudo e Lula está em campanha, inclusive com reunião marcada com o Renan Calheiros para a semana que vem. Tem aí, começa a movimentação de viagens, conversas. Como é que vocês estão vendo essa movimentação do Lula? Tu quer ver primeiro, Ebeli? Comece, mulher. Você primeiro, porque você é a diva maravilhosa. Não, é porque você... A menos que você queira me passar... Não, é porque eu sei que você está usando o Estatuto do Idoso, mas não tem problema não, viu? Passe na frente, tem mais de 60. Mas por conta disso, eu já estou com a segunda dose devidamente tomada. Pronto, né? Imunizada. Muito bem. Pois então, o Lula está com a corda toda. E haja gente fazendo peças de campanha, cada qual mais linda. Peças de campanha, entre aspas, que claro que nós não estamos em tempo de fazer propaganda eleitoral, né? Se fosse até, ele podia até ser condenado por causa disso. Mas acho que são coisas espontâneas, dos luletes e tal, cada peça linda, eu sempre recebo muita coisa bonita. E o Lula realmente dando entrevista bastante e sendo convocado pela mídia internacional também, né? Enquanto o Bolsonaro coisa, ninguém nem olha, pelo contrário, se afasta. O Lula é muito requisitado, e além disso, ele mexeu no tabuleiro da sucessão local. Ciro ficou doido, pirou total, né? Ficou doido, pobre mulher. Ave Maria. O Bolsonaro coisa, mais doido ainda. Eu acho que ele está sonhando, acho que se ele não tiver tomando assim, uns Rivotril 5mg, ele não dorme mais. Porque ele dorme não. Nervoso, né? Ele está mais nervoso que nunca. Ele está muito nervoso. Estressado, todo louco. Não, imagino, outro dia... eu fico pensando... Puto da vida.
Ele não é da APV, como eu digo. Mas, Olha, mas é estava- sério, ele xingou esses dias de novo, né? Pra variar, uma repórter lá na Bahia. repórter Chamou de idiota. E, Pois tipo, é. cara, qual é o limite desse cara? Qual é o Tem limite? não. Só que dessa vez, tudo bem, a repórter não tinha como responder, apesar que, não sei se eu não respondia, não. Numa hora dessa, sobe na garganta, assim, você solta. Puf! Eu não ia chamar de idiota, assim, mas ia perguntar o que era mais idiota, o que ele considerava mais idiota, sabe? Nem lembro do que era a pergunta que ela tinha feito sobre vacina, não era? Não, foi aquilo. Ai, a pose, fazer a foto com aquela... Com o CPF. CPF como se fosse cancelado. Um CPF cancelado, que é linguagem de miliciano. Exatamente, linguagem de miliciano. Eu ia perguntar pra ele se ele acha mais idiota o quê? Se é posar numa fotografia dessas, com essa placa de CPF cancelado, que indica claramente que a pessoa é miliciana, ou se é fazer uma pergunta, que é o trabalho dela. Eu ia fazer essa pergunta pra ele. Ia soltar Ela se saiu bem, Ela se saiu super bem, super bem. Olha, aqui vocês estão vendo, fui agredida, porque é uma agressão, né? Uma agressão claro. grave. E eu só me lembrei, meu povo, teve uma vez que eu fui agredida, assim, não foi dessa forma, né? Não fui chamada de idiota, mas fui desqualificada pelo Ciro, e eu fiquei tão nervosa que a minha reação foi fazer... Não acredito! Sério? Não acredito, Evelyn. Numa coletiva, que ele me desqualificou e eu fiquei nervosa, só soltei uma vaia cearense e o povo olhou assim pra mim, vale, a Evelyn é doida. Ora não, agora... Aplausos. Porque ele me desqualificou e foi saindo assim, também encerrando a entrevista, sabe? Sim. Aí eu peguei e falei, não sei o que. E fiquei lá, me tremendo, adrenalina ali no mundo. Genial. Mas a repórter saiu super bem. Viralizou o vídeo, né? Viralizou. Porque ele tá nervosíssimo, ele tá com uma pilha, sabe? Mulher, eu fico pensando ele em casa. Eu fico pensando ele conversando com os metralhinhas dele, os filhos metralha, né? Os 4, 5, sei lá quantos. Imagine o que é que ele conversa, imagine o nível da conversa deles. Aquele filho não sei de quê do Renan, aquele ladrão do fulano de tal, aquele corno, deve ser assim, deve ser daí para baixo. Eu fico pensando. A coisa mais bizarra é porque ficavam desqualificando o Lula porque ele fala mal, fala errado. Oxe, fala errado. Não, fala mal, não é essa bem. visão dessa galera. Tipo, essa galera Lava Jato tinha maior preconceito. E eu já tive chefe lá da Folha de São Paulo que ficava dizendo isso. Esse analfabeto não sabe conjugar um verbo. Eu tive um chefe que falava isso, da Folha de São Paulo, certo? Não vou citar nomes. Não, mas isso é real. Existe esse preconceito com o Lula. Agora a gente tem um presidente que não sabe falar 3 palavras que não seja um palavrão. Cara, é horrível isso. E eu sou a favor de palavrão, mas eu acho que tem um lugar, tem um momento, tem o ambiente. E ele tem uma posição, uma postura ali que ele tem que cumprir, que é de presidente da República. É o cerimonial do cargo, como a pessoa diz, é a liturgia do cargo. Você não pode. Ele é um presidente, querendo ou não. Ele se elegeu isso daí, né? Ele não é, mas ele oficialmente é. Não pode existir isso chamado liturgia do cargo. Você não pode sair dizendo palavrão por aí, não. Chamando os outros de idiota. É o famoso imitando Trump, né? E de todos esses populistas de direita, extrema-direita e tal, que elegem alguns veículos de imprensa como inimigos e não estão nem aí, porque a retórica deles é essa do ataque, da agressividade. E eles tiveram uma aceitação a esse discurso muito grande, né? O Bolsonaro se tornou mito. Ele era ovacionado como mito porque ele falava sem papas na língua, porque ele enfrentava a mídia do establishment. E, assim, todo mundo sabe que esse discursinho dele é bem safado, porque enquanto ele agride e fala mal e parte para cima de repórter, principalmente mulher, ele fica babando o ovo dessas emissoras que, obviamente, fazem uma cobertura completamente... enviesada favoravelmente a ele, né? SBT. Sim, mas às custas de quê? Às custas de quê? Tu sabe o que foi que ele fez com o Record, né? Comprou uma novela. Grana, óbvio. 3.200.000 ele comprou uma novela que eu vou deixar cair em falta aqui com o nosso ouvinte, porque eu não sei se é os 10 Mandamentos ou se é Jesus, é uma coisa assim, é 10 Mandamentos.
É uma dessas novelas aí que essa Record faz, essas bíblicas. Pois ele comprou para botar na emissora do estado estatal. Comprou esse genro do Silvio Santos, que é o ministro como secretário de comunicação, ministro lá, ele comprou por 3 milhões e tanto uma novela. Inês, e só complementando isso aí, tem um dado do TCU, que eu não trouxe aqui para o nosso podcast, mas é um dado fácil de achar. Assim, a curva é absurda, a quantidade de dinheiro que a Record e o SBT começaram a ganhar no governo Bolsonaro é inversamente proporcional ao que a Globo, por exemplo, começou a perder. O que é extremamente absurdo, né? Porque os critérios são técnicos. O governo federal, ele realmente injeta dinheiro nas emissoras, em publicidade, e o critério técnico é a audiência. Em tese, a audiência da Globo é maior, ela deveria, como sempre teve, por mais que seja questionável, o critério técnico é esse. E ele fez o contrário, tirou muita grana da Globo, por isso que ela é tão pé da vida com ele, e injetou na Record e no SBT. Enfim, aí são outros 500, outra história. É outro programa. Não, mas eu só acho engraçado, porque também, novamente, fazendo as comparações, na época da EBC, né, que o Lula fez e tal, aí começaram a falar que era a TV do Lula, que era só coisa do governo, que favorecesse o governo. Cara, quem tá de fato, um dos discursos do Bolsonaro era, quando entrasse no governo, virasse presidente, ia acabar com a EBC. Só que ele desistiu de acabar, e muito pelo contrário, agora ele se apropriou completamente e está usando para tudo quanto é baixaria. Sabe? Sim. É uma emissora que está sendo cooptada de uma forma bizarra, destruída a emissora, destruída. Não tem mais jornalismo de qualidade, não tem mais programação educativa, não tem mais nada que preste. Está sendo usada para política. Isso é ridículo. Assim, triste. Politicagem, né? Porque fosse bem política. Exato, perfeito. Corrigindo, é isso mesmo. O famoso quem desdenha quer comprar, porque falar tão mal, né? Falar tão mal dessas emissoras públicas, e agora estão aparelhando e fazendo. Obviamente que, assim, essas emissoras sempre tiveram, assim, um jornalismo, tentava fazer um jornalismo de profundidade, meio distante do factual, com reportagens mais especializadas. Tinha ali uma chapa branca, né? Há muito tempo a gente fala dessa chapa branca, da EBC, da Agência Brasil e tal, mas o que está se fazendo agora é sem precedente. Não tem precedente. Eita, esse debate é bom, viu? Vamos falar sobre depois sobre a relação com a imprensa. Eu acho que é muito importante mesmo, porque assim, tem uma distorção no Brasil, essa parte de o que é TV pública, o que deveria ser, qual o papel da TV pública, é uma distorção muito grande, seja na direita, seja na esquerda. Só que o problema é que nessa direita o negócio tá descambando de um jeito que tá indo pro buraco, é uma coisa assim absurda. Mas enfim, só voltando pro Lula e para essa questão aí de que estão botando aí, tá dando tremedeira no Bolsonaro, saiu na semana passada uma pesquisa da Exame Ideia, que foi a primeira pesquisa que, de fato, colocou ali o Lula e o Bolsonaro, né, um embate entre eles, valendo, né, já que o Lula agora, há pouco tempo, é que de fato foi confirmada aí a situação dele de estar apto a concorrer. E nessa pesquisa, o Lula aparece à frente, numericamente falando, à frente do Bolsonaro, tanto no primeiro turno como no segundo turno. Eles, na verdade, estão em empate técnico, mas numericamente ele está à frente. Então, no primeiro turno... Pela primeira vez, pela primeira vez. Numericamente, pela primeira vez. Exatamente. E aí o Lula aparece com 33 no primeiro turno, Bolsonaro com 32, Ciro, bichinho, cadê os 12? Não tem mais 12, só tem 9. E aí aparecem umas figuras também que eu, sinceramente, não sei se tem tudo isso, né? A pesquisa é aquela coisa, né? Um retrato do momento, tem as distorções, ainda mais... Mas, enfim, a gente tem que relevar tudo isso aí. Então, Lula com 33, Bolsonaro com 32, Ciro com 9, aí depois aparece Luciano Huck com 6, João Dória com 4, Amoedo com 3, esses 3 do Amoedo eu tô achando que estão inflacionados, na margem de erro. Mandetta com 3 e a surpresa... Danilo Gentili com 2. Tá? Esse nome, assim, quando a gente monta as empresas de pesquisa montam a lista de possíveis candidatos, elas tomam escolhas e às vezes elas botam umas figuras como o Danilo Gentili para ver se alavancam a candidatura, sabe, gente? Isso é muito mau caratismo, porque o cara desses não é... ele é candidato de quem? De onde? Né? De nada. De nada. É jogada, foi ventilado esse nome... esse menino ridículo,
há uns 10 dias, Exato. por aí. E já entra na pesquisa. Dada por gaiatice. Vamos botar fulano. Onde? Aí uma pesquisa dessa põe uma criatura dessa. E outra coisa, faz medo é acontecer como aconteceu com o coisa, né? Exato, começa a Ninguém acreditava, cultuar, e começa a cultuar. Ai, que maravilha. Aí pronto, sabe como é o povo, né? Exato. Brasileiro. E aí, no segundo turno, entre Lula e Bolsonaro, Lula bateria Bolsonaro, Lula com 40% contra 38% de Bolsonaro. Então, essa pesquisa aí botou o Bolsonaro ali meio tremendo. Ficou meio assim, epa, tá muito longe ainda, mas até lá muita coisa pode rolar, né? Um outro lance que tá rolando aí, que foi dentro do PSDB, que a gente achava que tava o partido morto, sei lá, parado, esperando se o Dória ia ser ou não candidato. Na verdade, o partido tá aí discutindo prévias, né, que são aquelas eleições internas, né, no partido para ver quem vai ser o candidato em 2022, e o senador, ex-governador aqui do Ceará, Tasso Gereissati, se colocou como possível presidenciável, como possível candidato a concorrer nessas prévias. Lançou até uma logozinha, né, tem até identidade visual. Eu achei isso aí surpreendente, foi uma coisa que mexeu, porque ele dizia que não queria, né? Primeiro começou querendo que ele fosse o presidente dessa CPI, da Covid, ele disse que não, até ele perguntou, tá com preguiça? Eu não sei, não quis. Depois também andou assim, fazendo doce, dizendo que não queria mais se candidatar a nada e tal. E quando de repente se lança, se põe à disposição do partido para entrar nessas prévias que o partido vão fazer, juntamente com o Dória, com o governador de Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e outro candidato é o Arthur Vigílio, aquele prefeito velho de Amazonas. Ex-prefeito, já foi também senador. Já foi um bocado de coisa. E aí existe também, pode aparecer ainda mais candidatos, porque as inscrições para essa prévia vão até o dia 10 de agosto. Estamos de abril para maio. Então, aí muita água para correr, pode aparecer outros candidatos. E a prévia será em outubro. Só que o Tasso não queria que a prévia fosse em outubro, queria que fosse só próximo ano, certo? Acho que é mais perto, que ficar lançando o nome agora fica muito cansativo, porque já vira campanha, minha filha. Quando resolver quem é o candidato, já vira campanha, né? Quem quer fazer agora é o Dória, né? O Dória tá com mais pressa. Tá com mais pressa. O Dória era um que também já tinha até dito que desistiria, você lembra? Teve um mês aí, em nome de uma união, de uma frente ampla, conversa. O calço apertado lá é doido para si. E dentro da coordenação dessa prévia, são 5 coordenadores, eu acho. Até falei, a gente botou no Instagram, né? Tem um que é do lado do Dória, que é o secretário de desenvolvimento regional do governo dele. Claro que tem que ser do lado dele. Aí tem um que apoia o Tasso, que é um menino bem novo, acho que é o que tem menos força lá dentro, neto do Teotônio Vilela, tem Bruno Vilela, tem 35 anos. Aí tem outros, tem um que é da raça do Aécio Neves, mas o Aécio Neves não é candidato, né? Pois é, bora ver como é que fica. E tem aquela ala do PSDB que é totalmente a favor do Tasso, por achar que ele é um nome que uniria o chamado centro, né? O pessoal diz centro, mas para mim é direita mesmo, né? Mas vamos dizer que é centro. Mas pelo menos não é essa direita boçal. Perto dessa direita que tá indo. É até centro mesmo. Tá, ignorante. Essa direita ignorante, louca, puta da vida, toda vida, a gente pode chamar de centro. E o Tasso tem, a gente já te convide, aqueles requisitos que o mercado. Eu tenho tanto medo desse mercado para essa assombração, né? O mercado quer. Pois sim, tem requisitos que o mercado gosta, né? Liberal, né? Ele é o mercado, digamos assim, né? Ele é o mercado. Empresário, né? Rico, milionário. Não, saiu matéria de alguns empresários dizendo que o Tasso era o Joe Biden brasileiro. Rapaz, Joe Biden, assim, né? Capaz, unir. Mas, rapaz, olha, não vamos puxando o saco de Tasso, não, ninguém deve nada a ele. Mas ele tem essas características. Ele tem.
pode ser que dentro do partido, mas ele é uma pessoa assim, conciliadora, né? Assim, politicamente, né? Porque tem uma briga lá com o povo da casa dele, mas sim. Mas, olha, não, ele não é, não. Deixa de fofoca, Inês Aparecida. Isso, eu não falo da vida alheia, sou nem doido. Pois bem, o Tasso não é? Ele não tem o perfil do Dória, né? Aquele Não, que ideologia, não. que radicaliza também o debate de certa forma, né? Enfrenta. Acho que o enfrentamento. O tom do Tasso é outro, pelo menos isso, né? O E tom ele melhorou com o tempo. Teve um tempo que ele teve uma briga com o Renan. Eu não sei como é que eles estão lá Verdade. Eu me lembro. Ele seus teve mais o arranca-rabo, né? Com o Renan. Meteu o dedo na cara do Renan. Foi fogo. Foi demais. Me lembro. Que o companheiro Tasso, quando se zanga, né? Sai da frente. Foi porque o Renan, parece que foi dizer que ele estava usando verba para alugar jatinho. Foi uma história assim. dessas de Aí ele avião. respondeu dizendo que não precisava de dia de jatinho, não, porque ele tinha jatinho. É mesmo. E foi verdade, ótimo. isso é verdade. Eu rasguei Ele falou lá do capanga do Renan, não sei o quê. Falou de capanga do Renan e era menino, eu queria saber como é que eles estão agora lá, né? Porque é tudo juntinho lá na CPI da Covid. É isso, a política, como dizia o Totó, é dinâmica geral, mesmo. Ele não é uma pessoa, ele não é um Ciro Gomes que briga com Deus e o mundo de desaforo, não é, né? Eu me lembro de uma passagem do Tasso que está aí, merece registro, eu acho. Vocês se lembram do tempo que aquele José Rainha, que era do MST, lembro demais, foi acusado de assassinato, né? Disse que matou 2 caras lá, não sei o quê, e não foi ele. No dia que disseram que ele matou, no dia que essas pessoas foram assassinadas, Zé Rainha estava sendo recebido por Tasso Gereissati. Aí Zé Rainha veio aqui, o Cambé, aí perguntou se ele podia depois, ele disse que ia. Quer dizer, é uma pessoa... Essa direita louca, boçal hoje em dia ia, recebeu ao menos Zé Rainha, não é? Não ia receber, não. Você aí, se de lembra jeito dessa nenhum, história? lógico que não. Você se lembra dessa história? Eu não me lembro, não. Eu lembro. Pois é, depois fica... É porque você é uma bebê. Pois olha, teve isso. Não é bacana? É uma coisa legal. Estou dizendo assim, o Tasso não é dessa direita idiota total, não. Ele é uma pessoa que dá para conversar demais. Não é o que a gente quer para o nosso futuro, não, mas... Não, mas estou dizendo que ele, bem, né? como uma pessoa do centro, como... Eu estou dizendo o que é que o povo também do PSDB diz, a ala do PSDB, que é favorável ao nome dele, que diz isso, que ele tem jogo de cintura para unir cada gente. Tá entendendo? Mas eu acho que uma briga boa, viu, no PSDB? Vai ser uma briga boa, e eu acho interessante, porque assim, não é de hoje que o Tasso tá nessa disputa interna no PSDB por hegemonia mesmo, tá? Então, o PSDB, ele tem uma força muito grande lá em São Paulo. Ele governa São Paulo há 500 mil anos. Ele tem a maioria dos filiados, assim, tem um volume grande de filiados lá em São Paulo. E o Tasso é um dos fundadores e tudo, e por muito tempo ele até, tinha sempre aliados fora de São Paulo, né? Então, sempre ali o Minas mesmo, o Aécio, o Cássio Cunha Lima lá da Paraíba, juntava com o pessoal para ver se contrapunha, né? Se criava um ambiente para gerar esse outro olhar no PSDB. E lá no ano 2001, para ter uma ideia, ele era pré-candidato a presidente. E ele defendia que houvesse prévias. Só que, e lembrando que era a época da sucessão do Fernando Henrique, então o PSDB estava por cima da carne seca. Então, aí, nessa época, lá no ano 2001, né, quando aconteceu isso, então o Zé Serra acabou sendo confirmado como candidato a presidente, ele era ministro da Saúde do Fernando Henrique, tinha muita mídia e tudo, e com o apoio da cúpula do PSDB, que majoritariamente, fora o Fernando Henrique, tinha o Aloysio Nunes, umas figuras poderosas no PSDB que passaram como um trator por cima do Tasso Gereissati. Mas ele tinha sempre essa vontade de fazer um contraponto, sabe? E na época que passaram o trator, aí eram também pré-candidatos Paulo Renato, que foi ministro da Educação, e o Dante de Oliveira, aquele da famosa emenda das eleições diretas. O Dante de Oliveira também era pré, pois todos, e o Tasso, né, e o Serra, todos tiraram a candidatura quando viram que o Serra passou o trator. Queria ser o candidato. Aí os 3 desistiram, tá entendendo? Nem foram concorrer com esse tal de Serra, não.
foi não, Thaís, se lascou mesmo. E lembrando, outro candidato, aí na época o Tasso, o que aconteceu? Apoiou o amigo dele na época, Ciro Gomes, né? Que ainda, Ciro Gomes, que agora volta a ser, né? Tenta ser pré-candidato. PDT contratou o João Santana, que foi marqueteiro do Lula, lá em 2002, que fez o Lulinha Paz e Amor, que fez a vitória do Lula, né? E agora ele está na campanha do Ciro e parece que o Ciro vai começar a estrelar aí as campanhas do PDT, as propagandas partidárias e tudo. Mas o Ciro é impressionante como ele não cala a boca, né? Já disse que entre Lula e Bolsonaro melhor não dá pra morrer entre os dois se acontecer um segundo turno desses, ou seja, assim, tipo... Volta pra Paris, né? O negócio é Paris aceitar que ele entre lá, porque não pode entrar brasileiro em canto nenhum. Não, mas para o ano já deve estar liberada essa pandemia, ele vai, mulher. Mas isso aí é para o ano que ele está dizendo. Não é nesse ano, não. É no outro ano. Aí no outro ano a gente já pode viajar. Tá tão otimista, Deus te ouça. Não, vai. Agora, o Ciro contrataram o João Santana, ele já está estrelando uns filminhos, menina. Na internet, né, ainda para aquela propaganda, não. Na internet, ele é protagonista. Um dos temas dele é dizer que ele é que tem um modelo novo, econômico, para o Brasil sair do buraco, porque o Brasil está no buraco, segundo ele. Isso aqui foi o filmetinho que ele fez agora. Ele disse que está no buraco com a Fernanda Henrique Cardoso, com o Lula, com Dilma, acho que desde o Pedro Cabral que ele acha, né? Que só quem tem ideia nova é ele. Só ele que pode tirar o Brasil dessa estagnação. Só ele que faz o Brasil crescer, porque Lula é igual ao Bolsonaro, é igual a Fernando Henrique, é igual a todo mundo. Itamar Franco, ele disse isso. Esse primeiro filmezinho que o João Santana produziu para ele, e que ele está lá, né, todo feliz, estrelando, isso é dizer que todos são iguais, só ele é que não é. Pronto, aí vocês decidem. Vai colar? Será que cola? Aí o eleitorado decide, né? Deixa eu só aproveitar que vocês estão falando de Ciro e João Santana para falar um negócio assim que me deixou com muita raiva. Segundo a coluna do Walter George, do jornal O Povo, olha aí, assim, não sei se vocês estão acompanhando o Capitão Wagner, todo santo dia ele publica alguma crítica muito ferrenha, geralmente cercada de mentira, de fake news, de distorção e tal. E segundo a coluna do Walter, eu não vi, fui atrás e não achei, o Capitão Wagner insinuou que o João Santana, né, que é contratado pelo PDT, tem parentesco com Camilo Santana, só porque os dois têm o mesmo sobrenome, né? E o João Santana chegou a ser preso pela Lava Jato e tal, e tem uma ligação muito forte com o PT e tudo mais. Ele foi insinuar que teria uma relação ali de parentesco entre João Santana e Camilo Santana, o que é uma tremenda de uma mentira. O negócio está muito feio, está muito ridículo. Tá baixo. Esse tipo de jogo sujo que está sendo feito pela oposição aqui, pelo amor de Deus. Não, agora pronto, né? Agora tem o mesmo sobrenome. Se tiver o mesmo sobrenome sinônimo de ser parente, imagina eu ser prima do André Fernandes. Deus me livre. E eu ser agora eu prima do Paulo Coelho, escritor, milionário. Eu tava na França, rapaz, passando a série na casa dele. Aí tudo bem, aí era pro lado bom. Era, pelo menos aí, mas eu não sou nada, porque eu sou Inês Aparecida do Felício Coelho, mas sou prima do Paulo Coelho. Mas eu, nesse ponto aí também, eu acho... E eu, da Silva, prima do Lulinha, viu? Essa fake news aí podem fazer, eu deixo. Deixa. Vocês da Silva com muito orgulho. Olha, falar nisso, que na baixaria do lado do Capitão Wagner e do Paz e Bem e tal, e daqueles sargentos, soldados, tudinho que são deputados, eu notei que o Camilo mudou o tom e está agora respondendo. Porque eu não chamava o Camilo aqui todo, não era de pilha fraca? Pois bem, e um amigo, e o nosso curumim chama ele de camomilo, que é a mistura de Camilo com chá de camomila, né? Que é maravilhoso. O Camomilo é assinante, o Camomilo tá aqui, tá? Tá aqui, Camomilo, no camarote? Sei. É o Eric Rebouças, que ele que chama o Camilo de camomila. Eu digo, Eric, eu vou adotar, porque eu adorei camomila. Pois o camomilo, minha filha, agora está mais valente.
já postou resposta para essas fake news tudinho, dizendo assim, em vez de vocês estarem inventando mentira, que é que vocês não vão ajudar? Vão também batalhar para procurar vacina, vão fazer isso. Menina, ele deu uma reada, viu? Deu uma reada. Ele agora não é mais camomila, não. Ele está bem direitinho. E outra coisa, outra reada que ele deu foi quando essa Anvisa não aprovou a compra da Sputnik, né? V5. Ele também meteu pau, dizendo que não sabe que absurdo é esse, que não sei quantos, mais de 50 países aí no mundo já usam essa vacina e que é certa, papá. Pois, menino, camomilo não é mais camomilo, não. Agora já é camilo mesmo. Talvez um chamate, que é mais fortezinho. Um cafeína. Gatorade. Red Bull. Andou tomando uns Gatorade e uns Red Bull. Ai, meu Deus. Tomara, eu torço, né? A gente torce pra isso, porque assim, é bom o perfil do Camilo de ser calmo e tudo, é muito bom. É assim, traz uma estabilidade, traz uma segurança, mas ao mesmo tempo é importante que ele seja mais enfático nos momentos necessários. Porque essa onda de fake news afeta, vai corroendo a credibilidade dele. Se ele não for enfático ao desmentir isso, ao se posicionar, ao cobrar soluções, ao demonstrar a insatisfação dele, essas fake news vão tomando de conta, vão corroendo. O Wagner é muito enfático, o senador Paes e Bem é muito enfático, ele tem que ser enfático, senão ele vai ser atropelado. Gente, falamos aqui de um monte de assunto, e uma das coisas, a Camila falou no início do programa sobre a CPI, né, do Bolsonaro, essa história de o Lula ter sido, agora sim, né, o STF bateu o martelo, os processos estão anulados, vai voltar lá para estaca zero em Brasília, e assim, isso levanta uma discussão sobre como é que fica nós, né, nós da oposição, e aí, o caminho está aberto, a gente pode ser otimista, quais são os desafios que a oposição tem. Quando a gente olha para o futuro, a eleição está aí, meu povo, está muito perto, é ano que vem já é ano eleitoral, nós já estamos bem dizendo a metade do ano, enfim. E assim, a gente resolveu trazer para cá, recentemente foi publicado no site Bendito, né, um site jornalístico daqui de Fortaleza, um artigo chamado Como Converter um Bolsominion, do jornalista especializado em economia e política internacional, Vanderlei Neves. Neves é curumim, meu colega contemporâneo de faculdade, a Camila conhece também. Também. Nesse artigo, o Neves argumentou de uma maneira muito brilhante sobre a necessidade de se fazer frente ao extremismo violento da direita. E principalmente da necessidade de a oposição, né, principalmente a esquerda, dar uma calibrada no discurso e tal, no discurso que a gente está vendo hoje, se quiser ter algum sucesso daqui para frente. Bom, assim, de maneira muito resumida nesse artigo, que me chamou a atenção, o Neves fala das armadilhas que esse discurso da direita, que ganhou a eleição em 2018, acaba pregando na gente, né? A gente meio que se deixa levar e acaba respondendo e tudo mais, e fazendo hashtag, e enfim. E ele diz, gente, que é preciso encontrar formas de desradicalizar e desideologizar. Eu escrevi essa palavra para não gaguejar, certo? Desideologizar o debate público. Eu fiquei muito curiosa com esse artigo, recomendo que vocês leiam, gostei, e chamei o Neves para explicar melhor esse argumento dele, porque tudo que a gente quer agora é um farol, né? A gente precisa refletir sobre como é que a gente desbanca essa desgraça em que a gente está enterrada, né, com o Bolsonaro. Bom, a primeira coisa que eu perguntei foi o seguinte, Neves, a gente precisa mesmo desradicalizar e mudar o discurso? Eu não sei se vocês viram, meu povo, acho que foi, eu não tenho certeza, mas eu acho que foi a Paula Lavigne, numa entrevista, eu achei muito legal essa fala dela. Ela disse que a esquerda, o problema da esquerda não é a narrativa, não é o discurso, a esquerda precisa de grana, de dinheiro, porque quem elegeu o Bolsonaro foi a grana, foi o capital, foi o dinheiro, foi gente interessada em botar ele exatamente onde ele está. Então, a primeira pergunta que eu fiz para o Neves foi essa, né? A esquerda está precisando mesmo de dinheiro? Eu vou comentar aqui, eu vou deixar para colocar um trecho dele mais para frente, eu vou colocar aqui o que ele fala e eu acho que a gente pode debater um pouquinho. Para o Neves, não é bem assim, a questão não é só grana, né? Ele chamou a atenção para uma coisa que é anterior ao dinheiro. Ele disse que foi o discurso bolsonarista que atraiu o dinheiro.
né? Inclusive dinheiro estrangeiro, essa galera que a gente está vendo agora nas matérias, né? Empresário dos Estados Unidos financiando manifestação aqui, um monte de empresário, dono de academia, o velho da van e tudo mais, injetando grana nessas redes bolsonaristas. Teve isso, mas o que ele fala é que foi o discurso bolsonarista que atraiu esse capital, né? Ele fala também desses músicos velho frustrados que começaram a ir para o YouTube falar mal de gay, de mulher, de feminismo, e de repente começaram a ter milhares de views, de ganhar dinheiro com o YouTube. Então, assim, foi a partir desse discurso radicalizado, né, que tem uma retórica muito própria, que tem uma estética também. Foi esse discurso que é anterior à questão do capital, da verba, que atraiu tanta grana e tanto interesse. Aí, isso era o que eu queria debater com vocês, né? É grana que está faltando, ou de fato o problema está no discurso, né? O que é que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Eu acho o seguinte, que primeiro eu concordo muito em parte com o Neves, quase tudo, com essa história que foi o discurso. Inclusive, nós já falamos isso, acho que até na entrevista com o Moisés Loureiro, que a gente nunca pensou, quando o Bolso Coisa falava aquelas asneiras, aquelas sandices, a gente não pensou que ia ter repercussão, e teve, né? Então, primeiro veio o discurso dele com a repercussão que caiu como luva, assim, entrou bem direitinho em milhões de pessoas, que a gente nunca achava, inclusive gente que saiu, já foi dito 500 mil vezes, vizinho a nós, sentadinho aqui, né, que a gente comia, conversava, ia para a praia, passava um fim de semana, que nunca pensou que era assim, e era. Primeiro veio o discurso. Quando essa turma da grana viu que tinha espaço para o idiota do Bolso Coisa caminhar, pronto, pegou ele. Ele é apenas um boneco. Podia ser Bolso Coisa, podia ter sido outro qualquer, que tivesse saído também do baixo clero lá do Congresso, que tivesse esse mesmo discurso. Podia ser, ele foi, porque foi ele. Ele que assumiu o papel, fez o personagem e pronto. Eu concordo. Realmente, eu concordo. Eu também acho isso. Pronto, olha ali, menino, tem aquele idiota, vamos lá. Vamos empurrar a grana dele. Empurrar o homem todo mundo sabe. Aquele americano, todo mundo. A grana sempre importou, sempre foi fundamental, sempre tem a grana no meio que define uma eleição, sempre tem. Mas nesse caso, e em outros também, enfim, o discurso vem primeiro. Então, o Lula só conseguiu se eleger também quando ele conseguiu trazer a grana, lógico. Ele tinha um discurso e conseguiu amenizar o discurso dele para fazer com que o discurso dele fosse aceito pelo pessoal da grana, do mercado e tal, na época lá em 2002. Mesma coisa, não é a mesma coisa agora. Agora, o mercado estava naquela coisa assim, indefinida, não queria o PT, né, botou isso na cabeça, fez o golpe justamente para isso, para acabar com essa história de PT, não queria mais e tal. E aí, o nome que foi ascendendo ali, que demonstrou ser mais favorável a ganhar, porque, sinceramente, o Geraldo Alckmin é difícil, né? Triste, né? Triste, muito ele difícil. Conseguiu capitalizar, aliás, canalizar como ninguém esse discurso que estava ali, né, na beira, assim, na iminência de despontar. De fato, teve isso. Só para ir terminando aqui, a outra coisa que eu perguntei para o Neves é o que é que ele está querendo dizer com desradicalizar e desideologizar o discurso, né, que é o argumento dele. Vamos ouvir aqui o que ele diz? E aí, do que adianta uma batalha de hashtag? Fora Salles, fica Salles. Aí conta de um lado, conta do outro e vê quem teve mais menções. Para quê? Porque, veja, com isso você cerra fileiras. E isso que é o debate ideologizado, em que tudo vira, eu sou de direita, eu sou de esquerda, então eu defendo isso, você defende aquilo, e não existe solução, não existe problema. Existem essas fileiras. Para resumir assim, que eu acho que resume muito bem isso, é aquele: quem é de direita toma cloroquina, quem é de esquerda toma tubaína, sabe? É a pura ideologização, ou partidarização do debate, do discurso público, do debate em torno de várias questões. Aí você tem a pandemia, você vai ter na segurança pública, você vai ter na educação, você vai ter na cultura, você vai ter no meio ambiente, você vai ter tudo isso. E aí, quando se consegue furar isso,
a gente consegue abrir esse caminho. Eu coloquei como exemplo a campanha do Boulos justamente por causa disso, porque ele poderia ter ficado muito bem numa questão de cerrar a fileira, de por exemplo, defender as ocupações e ser contra as ocupações. Entende? Não é isso. É dizer, tá, não é ser a favor ou contra a ocupação, entende? Porque isso a gente cai no de esquerda é contra, no direita é a favor, o contrário, entende? E a gente vai para o quê? Tá, mas por que tem tanto imóvel desocupado na cidade? E as pessoas não têm onde morar. E que o porteiro do seu prédio não tem condições de ter um lugar para morar. E por isso que eu acho que o discurso do Lula de 10 de março é um resumo do que eu acredito que é o que precisa ser feito. E o que eu acho que não precisa ser, que não é efetivo, que não dá resultado, é a gente continuar nessa. De todo domingo, veja só os padrões, né? Todo domingo o governo arranja uma loucura. E aí já começa segunda, terça, a gente vai passar o dia falando sobre aquilo que o governo escolheu no domingo pautar. Porque fica nessa, é sempre uma barbaridade, um absurdo, e aí você tem que ser contra ou a favor, e vai de novo a batalha de hashtags que não leva a canto nenhum. Agora eu vou só comentar uma coisa. De fato, quando, por exemplo, a gente tem situações que, sei lá, os bolsominions chegam falando merda. Sei lá, você tem que tomar cloroquina, eu tomo cloroquina mesmo, todo dia, não sei o que, tarará. Beleza. Se a gente chega com um argumento assim, é um gado mesmo, tá vendo? Isso aí é burro. Qual é o diálogo possível nisso? Nenhum. Né? Se você chega e tenta abrir um diálogo falando, mas me diga uma coisa, qual é a pesquisa científica que comprova que a cloroquina funciona? Eu tô desde o início da pandemia sem tomar nada e não peguei cloroquina, não peguei Covid, eu não peguei cloroquina, não tomei nenhuma cápsula, nenhuma pílula de cloroquina desde o início da pandemia e não peguei Covid. Então, me explique... Assim, qual é a comprovação científica de que a cloroquina é o que está te protegendo, amigo? E assim, você começa a conversar, a pessoa pode até ter uma hora que ela rompe o diálogo, mas você consegue minimamente incutir na cabeça dessa pessoa algumas dúvidas, talvez, quem sabe. O que foi que o Boulos fez lá em São Paulo ano passado? Foi isso. Exato. Se lembra? Sim. Ele andava na rua, descia daquele carrinho dele, aí um mulherio, aquele mulherio mesmo, aquele coroal, né? Aquelas mulheres coroal, bem de direita. Lá vem o invasor, lá vem não sei o quê. Aí ele chamava. Por que a senhora me chama de invasor? Porque maior paciência do mundo, mulher, mas aquilo ali tem que ser um espírito elevado. Eu também acho, essa é a dificuldade. Ave Maria. É difícil. Mas o certo é o que ele fez. O certo é o que ele fez e o que ele faz. A gente tem que estar preparando o espírito para isso, mas é difícil, não é fácil, não é fácil. Ele explicava tintim por tintim. Mas o legal dessa fala dele, eu acho que fica para a gente, pelo menos para refletir, né? Assim, para onde é que a gente está indo no nosso discurso de oposição? A gente está indo no caminho certo? A gente realmente cai nas armadilhas, né? Como o Neves falou, no domingo o Bolsonaro fala um absurdo, a gente começa a repercutir, na quarta-feira, quando aquele outro absurdo começa a cair um pouquinho, ele inventa outro, a gente começa a repercutir, e o debate não avança, o debate fica nessa superfície de fato radicalizada e não avança. As pessoas estão com fome, as pessoas estão sem emprego, não tem, o gás está caro, a comida está cara, o debate é outro. Né? Não é fica Salles fora Salles, o debate, gente, o que a gente está fazendo com a Amazônia está repercutindo mal internacionalmente e lascando com a nossa imagem, o debate é outro, é não cair de fato na armadilha retórica, estética também muitas vezes, que eles pregam na gente, é isso. Paz, olha, desde que começou esse desgoverno, que quando eu frequento bastante as redes sociais. Aí eu ficava vendo, peguei brigas grandes, e a pessoa ficou de carinha virada para mim, cortou o dedinho, porque eu dizia, rapaz, por que você põe isso? Ficava divulgando uma idiotice que o Bolsonaro Coisa dizia, que o filho do Bolsonaro Coisa dizia, o número 1, número 2, número 3. Só faziam isso, eu digo, é isso que ele quer.
é que reproduz, para a gente se esquecer do resto das coisas, dos problemas verdadeiros. Ele diz esses idiotices, aí você... Menina, eu me batalhei muito com isso. Desisti. Porque também o pessoal de esquerda tem uns cabeças duras, né? Igualzinho o de direita. Não, mas a gente tem que dar publicidade a isso. Pra quê? É isso que ele quer, rapaz. Lutei muito com isso, viu? Lutei demais. Nunca na minha vida, desses anos que ele apareceu pra cá, eu repercuti nada desse cidadão. Nada. Mas é porque, assim, a gente não tem um debate claro sobre como agir. Tá todo mundo fazendo na doida. E a tendência natural é ir para o enfrentamento e para denúncia. É natural isso. A gente quer demonstrar indignação. Tá indignado. A gente faz isso. Normal. E quer chamar os seguidores dele de gado, bolsominions, como a gente faz. Eu faço isso o tempo todo. Mas é difícil, cara. Nessa hora, a gente tem que parar de fato para refletir isso estrategicamente falando. A gente está no momento necessário de fazer isso estrategicamente falando, sabe? Acho que um dos pontos talvez não seja falar que, tipo, é aceitável o que o Bolsonaro faz. Isso não é aceitável mesmo, é inaceitável tudo que ele tem feito. Mas pensar em saídas políticas que sejam, sei lá, a terceira via, quarta via, pensar em possibilidades mais amplas até do que, às vezes, o espectro da esquerda quer, sabe? Às vezes a esquerda quer ficar muito numa coisa única. Não, só pode ser por aqui. Não, vamos pensar em outras saídas para ver se agrega mais apoios, para ver se agrega mais gente contra esse cara. Eu não sei. Eu sei que é muito difícil. Eu achei muito legal, de fato, o artigo do Vanderlei, porque nos coloca para pensar nas saídas. Como pensar estrategicamente para montar um discurso que seja mais eficiente do que esse que está aí. Que esse que está aí, como a Inês falou, é o que o Bolsonaro quer. Quer que fale mal dele, que seja. Mas estão falando dele porque ele está alimentando essa polarização, esse embate. É isso que a gente tem que falar dele, a gente tem que apontar. A gente tem que apontar, vai ficar calado com o que ele faz. Agora, o que eu acho errado, logo no começo então, é isso, era reproduzir total, a fala dele, a cara dele, todo o tempo. Isso não é certo. A gente pode combater, e a gente combate, falando com a nossa narrativa. Não é pegar ele, olha o que ele disse. Não, eu vou botar aquele troço nas minhas redes. Nunca botei a foto daquele criatura na minha... eu não escrevo nem o nome dele, me dá uma algeriza, é um negócio que todo arrepiado, coçando. Não tem. Eu acho errado isso, é viver reproduzindo tudo, a cara dos filhos, ele, tá entendendo? Isso aí eu acho errado. A gente tem que procurar outro meio de se contrapor a ele. E não é assim, batendo de frente, olha como ele é imbecil, quem já sabe que ele é. Tá entendendo? É outro meio, vamos procurar. Realmente é difícil, vamos procurar. Pois é, gente, vamos encerrando aqui a conversa, que tá boa, né? Já... Boa demais. Ave Maria. É bom demais. Assim, é aquele... Outro dia até adorei um curumim que falou no nosso Instagram, no vídeo da Inês, comentou, porque assim, quem não segue a gente nas redes sociais, acho que todos os assinantes seguem. Então, a gente tá no Instagram e tá no Twitter, né? As Cunhas Podcast. E de vez em quando tem lá um videozinho comentando alguma coisa. Nessa semana passada a Inês fez um vídeo falando dessa história do Tasso Gereissati poder ser aí, de repente, um presidenciável. E aí um curumim comentou, adoro esses drops das Cunhas. Porque a gente acaba atualizando alguma coisa que não entrou no episódio, né? Mas o episódio especial acho que é melhor ainda porque a gente consegue aprofundar essas conversas, né? E aí, minimamente, assim, pega assuntos que não entraram nos episódios e que são super quentes e a gente consegue botar nesse episódio extra para dar aquela aquecida, já que o Brasil não para, né? E parece que a gente está mais em casa, né? Eu me sinto mais solta, inclusive, falando dos episódios extras do que quando a gente está se organizando para fazer o episódio geral. Dou maior valor. Só os íntimos, né? Só os íntimos aqui. Só os íntimos. Gente, ó, então... Não perde, terça-feira vai ter episódio especial, viu, gente? Ano das Cunhãs, não perde não, viu? Não acredito na graça não. Pois é, 1 ano. Pois, ó. Pois um beijo, meu povo. Beijo. Beijo bem grande, viu? E obrigado sempre.